O deputado federal Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, protocolou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental contra o ministro Flávio Dino, do STF. Na prática, este é um dispositivo usado para evitar ou reparar lesão a preceitos fundamentais da Constituição Federal. A ação ocorre após o ministro Flávio Dino determinar que o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, prestasse esclarecimentos em 48 horas a respeito da mobilização pela obstrução na Câmara, em prol da anistia. Vamos então falar agora com o deputado e vice-líder do PL, Bibo Nunes. Deputado Bibo Nunes, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Uma honra. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Serrão, Geisiane. Uma honra estar no programa. Deputado, nós queremos ouvir o senhor a respeito dessa arguição que o senhor fez e a respeito também da própria obstrução, tendo em vista os últimos posicionamentos do Hugo Motta, o presidente da Câmara dos Deputados, em relação ao PL da anistia. Sim, essa arguição, ela chama ADPF. E é para restabelecer a unidade, o respeito entre os poderes, porque essa do ministro Flávio Dino intimar e dar 48 horas para o líder do PL se manifestar, explicar o que ele conversou com o presidente da Câmara, ele fez isso baseado em uma suposição. Nada aconteceu. O que disse o líder? Que se não fosse colocado, que nós queremos que aconteça esse fato, não colocar no plenário a votação da anistia, nós vamos aí entrar com uma tremenda, uma grande obstrução. Vamos, inclusive, se for o caso, eu sou contra a greve de fome, isso eu acho que não vai funcionar, até porque o Glauber aí desmoralizou, acabou com qualquer tipo de greve de fome. Essa greve de fome paraguaia aí acabou. Então, o que nós temos que fazer é mostrar a força do Legislativo e exigirmos o respeito, porque sabe lá o que é isso? Intimar e dar 48 horas para ele se manifestar, principalmente pelo caso que ele disse que teria o rompimento do acordo para a divisão de emendas de comissão. Uma hipótese. Mas aí ele quer saber por que é isso, o que vai acontecer, e deu 48 horas, tratando o líder, o Sóstenes, como sendo um funcionário dele, achando que ele tem influência, que ele manda aqui na Câmara, no Legislativo, manda nada aqui. E fala em emendas, ele entra em pânico, só quer saber de emendas. Eu tenho aqui o senhor Flávio Dino, está aqui, ó. Em 2009 gastou 10 milhões em emendas, 2010, 12 milhões e meio em emendas, em 2011, 13 milhões em emendas, está tudo aqui, ó. Todas as emendas dele estão aqui. Ele nunca reclamou de emenda, nunca falou mal de emenda, nunca fiscalizou emendas, sempre usou as emendas a seu favor. Agora está virando um paladino, quer todos os detalhes de emendas. O que é isso? Eu estou com tudo aqui comprovado. Em 2009, por exemplo, ele mandou apoio a entidades de ensino superior não federais de 150 mil para São Luís do Maranhão. Tenho tudo aqui do senhor Flávio Dino, que ele fala em emendas e ele entra em pânico. Pode fazer o que quiser com emendas, o que ele fez, não me interessa. Agora ele tem que saber que aqui, no Legislativo, ele vai respeitar. Vai respeitar e qualquer ministro vai respeitar também. Porque na semana que vem, eu devo colocar na CCJ uma PEC minha, PEC 48, com a assinatura do presidente Hugo Motta, que diz o seguinte, olha o que é essa PEC. Para o ministro do STF, já tem 187 assinaturas, para os dados 171. 187 assinaturas, inclusive a do presidente Hugo Motta, que diz o seguinte, o ministro do STF que não respeitar a Constituição, o artigo 53, vê que absurdo ter que fazer isso, hein? Que não respeitar o artigo 53, ele vai perder o seu cargo no STF sem remuneração e ficará 5 anos sem poder exercer qualquer função pública. Chega! Agora é hora da resposta, da firmeza. Respeitem o Legislativo, que nós não desrespeitamos o Judiciário, mas estão passando de todos os limites. Tratar o líder do PL como se fosse uma criança ou um funcionário dele? O que é isso? Da intimação? Tem 48 horas para responder? Parlamentar, artigo 53, ele faz o que quiser. Ele é imune, não tem que dar satisfação nenhuma para o STF. O que é isso? A não ser cometer um crime, que seja um crime em flagrante, inafiançável, aí tudo bem. Mas isso não aconteceu. Então não venha com essa arrogância
que eu, por exemplo, sou o primeiro vice-líder do PL. E comigo não tem essa. Não vem que não tem, porque eu não tenho rabo preso, não tenho culpa no cartório, o que eu digo eu combato e não tenho rabo preso para tentar me pegar. Então vamos respeitar. Quer falar em emendas? Está todas as suas emendas aqui. Tá? Eu não estou dizendo que tem algo errado, mas que se é por dizer emenda daqui, eu tenho todas as suas emendas. Tudo o senhor gastou e nunca criticou emendas, sempre se beneficiou com emendas. E agora está sempre contra, qualquer coisinha é motivo. Eu, emendas minhas, nunca tive problema algum, por isso que eu posso combater. Tá aí, então, o deputado trazendo o VAR, hein? Lembrando que o Jornal da Oeste é o Jornal do VAR. Jorge Serrão, nós estamos com o deputado federal Bibo Nunes. Sua pergunta. Excelente iniciativa, Bibo Nunes. Agora, como é que a gente vai ter clima hoje, depois de toda a pressão que o Supremo Tribunal Federal, presidente Lula, fizeram sobre o presidente da Câmara, Hugo Mota? Qual é o clima para conseguir se aprovar uma medida que consiga conter os abusos de poder do Supremo Tribunal Federal em relação ao parlamento? Essa iniciativa dessa emenda 48 é fantástica, mas será que temos condição de aprová-la e dela entrar no debate? Ô, Serrão, precisa 171 assinaturas. Eu consegui uma tarde e meia, um dia e meio, 187. E parei, porque iria fácil a 308. Os deputados estão indignados, até os deputados de esquerda. Eles têm que esquecer o lado ideológico, mas sim o respeito ao poder legislativo. Sendo esquerda, centro ou direita, tem que se impor. Chega desse desrespeito do STF com os parlamentares e com o poder legislativo. Eu encaro que eu não tenho rabo preso, Serrão. Eu posso encarar sem problema nenhum. E mostro tudo que eles têm aqui. Eu já pedi 6 impeachments. E todos com fundamento. Todos com fundamento. Só o ministro do STF que não foi impeachado até hoje. O caso do que está na presidência hoje, por exemplo, o senhor Barroso, participar do ato político. Não pode, perde o mandato. E ainda ir lá e dizer vencemos o bolsonarismo. É caso direto para perder o seu cargo, impeachment. Aconteceu nada. Pedido da Carmen Lúcia, pedido de vários. Então, comigo não tem essa. Eu estou aqui pela causa, não tenho rabo preso, estou para o bom combate, defendendo a democracia, a moral, honra e dignidade do Brasil. Bruno Musa, sua pergunta ao deputado federal Bibo Nunes. Deputado Bibo Nunes, concordo. Primeiro, boa tarde, concordo com o Serrão, uma ótima iniciativa, mas a minha pergunta vai sempre na mesma direção. Concordo em gênero, número e grau, e acho que qualquer pessoa que tem um mínimo de razoabilidade concorda com o que o senhor comentou e que o Brasil hoje vê essa interferência nos 3 poderes, esses abusos dos poderes por parte, principalmente, da Suprema Corte brasileira. Em meio a tudo isso, em meio a tantas obviedades, como o senhor falou, o ministro Barroso fazendo palanque político, e não é de hoje, já vem de algum tempo ele fazendo isso, a quem e como nós podemos recorrer? A minha única visão é a pressão popular de fora para dentro. O senhor vê alguma outra forma? Como podemos fazer crescer de forma contundente essa pressão de fora para dentro? Olha, Bruno, o Brasil inteiro se cobra isso. Eu tenho programa de rádio, televisão no Rio Grande do Sul, e todos me cobram. E aí, não tem mais o que fazer? E aí, vou fazer o quê? Falar não adianta? Claro que adianta. Mas a quem compete punir o STF? Senado. Quem tem competência é o Senado. Mas, infelizmente, praticamente, com certeza, a maioria tem rabo preso. Tem culpa no cartório. Se vai contra, aí o STF vem. Olha, nós temos isso, isso, isso teu. Vai querer vir, nós vamos te colocar no teu devido lugar. Então, quem vem para a política não pode ter rabo preso, não pode ter culpa no cartório, tem que vir para combater com a razão junto, estar com as costas quentes para poder combater essa gente. E digo o seguinte, a força popular ninguém segura, mas você que está nos assistindo agora, está sem esperança, nunca se perde a esperança. Pobre é quem não tem esperança. Esperança é o mínimo. E, digo e garanto, o bem sempre vence o mal. Senão não tem sentido algum nós estarmos aqui. E, se o bem não venceu o mal ainda, é porque ainda não chegou ao fim, que nós vamos vencer. Todos os impérios caem. Império Romano caiu, Gengis Khan caiu, Taras Bulba caiu. Todos têm seu momento de queda. Eu não quero queda, mas o que eu quero é que o STF se comporte
como um poder da República. Mas não. Estou dizendo aqui o artigo 53 comigo. Muitos ali se consideram deuses. Não têm dúvida, têm certeza. Se acham acima de todos. Tanto é, fazem o que bem quiserem e acham que não tem punição. A punição virá. 2026 teremos uma maioria de senadores de direita. Aí vai mudar o jogo. Porque quem pode punir o STF não é o deputado Bibo Nunes aqui federal. Eu não tenho poder para isso. Quem tem são senadores que, infelizmente, não todos, mas a maioria são omissos e têm medo de combater o STF. Deputado Bibo Nunes, muito obrigada pela presença aqui no nosso Jornal da Oeste. O senhor sabe, né? Tanto Jornal da Oeste. Claro, pode falar. Josiane, eu só queria colaborar, que eu vi que vocês estavam falando aí da cassação do Glauber. Eu não quis ir lá na sessão para não acabar de vez com a sessão. Por quê? Eu tenho prova, eu vi o Glauber dando soco no estômago do deputado o José Medeiros do Mato Grosso, eu sou testemunha, o deputado Eli Borges é testemunha, ele agrediu no plenário com um soco. Esse é o grande motivo para caçar ele. E eu vou botar hoje na tribuna isso aí para acabar com essa historinha, porque ele agride. Tentou me agredir também e agrediu a socos no plenário. Eu sou testemunha e tem mais testemunhas, além do próprio José Medeiros que foi agredido.